Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e, como sempre, eu serei a professora de língua portuguesa de vocês, tá certo? Nós estamos ao vivo nos estúdios do Educa Recife, mas eu gostaria de lembrar a vocês que essa aula também ficará disponível nos aplicativos do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube, caso você queira ver, rever os conceitos, rever as ideias, tá certo? Você pode consultar a qualquer momento. Então, vá lá. Curta, compartilhe, deixe o seu recado e eu lerei a posteriori depois. E aí comento com vocês as dúvidas de vocês mais frequentes aqui, tá certo? A nossa aula será traduzida para a língua brasileira de sinais pela nossa querida Jéssica, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vem aí já há um bom tempo falando sobre o gênero notícia e reportagem, vocês aí já estão cansados de escutar sobre o tema e também já estão craques quando o assunto é fazer um texto jornalístico, né? Então hoje a gente continua. Hoje a gente tenta abordar aí outros aspectos do gênero notícia que a gente não viu ainda com vocês e relembrar alguns outros que a gente já viu. Então, a gente vai fazer esse aparato geral do gênero, tá certo? Então, vamos lá. Para começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de relembrar alguns tópicos que vocês já viram nas aulas passadas, mas que vocês podem ter esquecido, tá certo? Então, vamos lá, vamos um por um. O texto notícia, ou texto jornalístico, ele possui algumas características específicas. A gente vai relembrar agora quais são elas. O texto é de cunho informativo, então ele precisa aí passar alguma informação de algum dado que aconteceu, algum acontecimento, alguma notícia que aconteceu na sua localidade, perto da sua casa ou, quem sabe, no mundo todo. Então, é assim que a gente fica informado sobre os fatos que acontecem pertinho da gente e distante da gente também. É o nosso conhecimento do mundo social. O texto jornalístico, ele é um texto descritivo ou narrativo, então ele mistura ali a descrição do que aconteceu com a narrativa do que aconteceu. Ele vai contar, por exemplo, se um sistema político caiu do outro lado do mundo, então ele vai fazer a reportagem, especialmente, ele faz o percurso narrativo de como esse acontecimento sucedeu, até chegar ao seu ápice, até, de fato, o que, como e com quem aconteceu. Então, ele faz esse papel descritivo de descrever a realidade e de narrar também os fatos, tá certo? Eles são textos relativamente curtos, né? A notícia, ela é mais curta do que a reportagem. A reportagem, ela pode ser mais extensa, ela tem um caráter mais investigativo, então ela vai abordar muito mais facetas, muito mais versões das histórias do que a notícia. A notícia, ela costuma ser muito mais curtinha, muito mais objetiva, para dar um fato realmente que aconteceu no dia de ontem, sabe? O gênero é da ordem do relatar, então ele vai relatar aí o que aconteceu. É um ponto de vista que costuma ser imparcial para dizer como aconteceu. E mais na frente a gente vai ver outras produções de gêneros textuais que também são da ordem do relatar e vão aí ter semelhanças com a notícia e com a reportagem. E eles são veiculados nos meios de comunicação, né? Como a gente bem sabe, a notícia e a reportagem, elas circulam na TV, na internet. Hoje está muito comum também que se veja notícia e reportagem nas plataformas digitais, em meios que não eram necessariamente jornalísticos, em meios que não são jornalísticos, como as redes sociais, por exemplo. É muito comum hoje em dia se ter aí nas redes sociais as notícias, né? Você tem os sites dos jornais e das revistas que você pode seguir e acompanhar pelaquela plataforma também. Então, além da TV, além do jornal impresso, além do rádio, hoje em dia também as redes sociais são um meio onde circulam a notícia e a reportagem. Vamos lá, vamos continuar. O que mais? O que é que tem mais de característica da notícia, Vivi? A linguagem é formal, clara e objetiva, né? Como o texto jornalístico e a notícia é um texto mais sério, que vai lidar com as questões sociais, então se utiliza uma linguagem mais formal, tá certo? Sempre em terceira pessoa, com o discurso indireto, tá certo? Nós temos os textos com títulos, o principal e o auxiliar. A função do título, como eu já falei em aulas passadas, e tenho certeza que as outras professoras também devem ter lembrado para vocês, é chamar a atenção do leitor para aquilo que está querendo ser dito ali naquela reportagem. Então, o título, o subtítulo também, tem essa função, junto ali com a imagem, de atrair o leitor. Então, se eu não tenho um título atrativo,
posso fazer com que as pessoas não queiram ler a minha reportagem, a minha notícia. Os textos são feitos em terceira pessoa, ou seja, eles são impessoais. O eu, o subjetivo, ele é completamente adormecido na notícia e na reportagem, tá certo? O jornalista, normalmente, ele não tem margem para trabalhar a subjetividade. O discurso é indireto e os fatos que são narrados são os atuais e do cotidiano. Mas é possível também fazer um trabalho investigativo sobre um determinado assunto ou sobre um determinado fato que ocorreu há um tempo atrás. E aí se monta uma reportagem para narrar todo o percurso histórico daquela notícia. As outras produções textuais que são da ordem do relatar também, que eu tinha dito para vocês que eu ia falar. Discurso de experiências vividas, relatos de viagens, testemunho, crônica mundana, relato histórico e biografia. Todos esses gêneros textuais aqui vão relatar um acontecimento, relatar uma história de vida, relatar um momento histórico da sociedade. Então, eles se aproximam, aí eles estão na mesma esfera, que é a esfera do relatar, que a notícia e a reportagem. Então, inclusive, alguns dessas produções, elas podem aparecer na notícia e na reportagem, né? Um pedaço biográfico do autor, se algo, por exemplo, de alguma pessoa famosa que tenha falecido, e aí você pode recorrer a alguns elementos da biografia dessa pessoa na hora de fazer a notícia e a reportagem, etc. Então, esses gêneros textuais, eles se conversam muito ali, em termos de produção. E além da notícia, o jornalista precisa saber produzir um artigo de opinião, né, que é um pouquinho diferente da notícia, é um pouquinho diferente da reportagem, porque o artigo opinião, o jornalista vai poder ali deixar mais explícita a sua opinião diante de algum tema relevante, de algum tema que ele está ali narrando. Então, se a notícia requer um texto descritivo, o artigo de opinião, ele requer um texto argumentativo, né? A gente já viu em outras aulas também, lá atrás, quando a gente começou, que a gente falou sobre carta, que a gente falou um pouquinho sobre os processos argumentativos. Então, a gente viu alguns argumentos e aqui a gente vai ver outros tipos de argumento. Então, para montar o seu texto argumentativo no artigo de opinião, você vai precisar ter consciência dos argumentos que você quer utilizar para dizer por que aquele tema é bom ou ruim para o leitor. Então, vamos lá? O artigo de opinião é um texto argumentativo que busca ressaltar as demandas da sociedade por meio de um ponto de vista. Então, eu chamo a atenção do meu público leitor para um determinado tema que eu considero relevante e eu digo por que, no meu ponto de vista, ele é sim positivo, negativo, ele é relevante, por que é importante discutir esse tema para a sociedade. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre saúde pública, por que atendimento nos hospitais tem que ser uma questão relevante para a sociedade, o que é que o mau atendimento ou o bom atendimento causa de impacto para a sociedade, será que eu vou ter mais pessoas ou menos pessoas na fila de espera para atendimento, etc. Então, isso é uma cadeia de acontecimentos e eu preciso organizar os meus argumentos para que eles façam sentido na hora de produzir o texto. O artigo de opinião, ele circula em jornais, revistas e blogs e costuma ter muita relevância social. Então, ele tem esse ponto aí em comum com a notícia e com a reportagem, porque ele vai circular também nos meios de comunicação. E ele, ao contrário da notícia, que às vezes que é relevante socialmente também, mas não provoca uma reflexão sobre o tema, o artigo de opinião vai fazer com que o leitor pare e, com base nos argumentos do redator, da pessoa que está escrevendo o texto, você consiga fazer apontamentos críticos sobre aquele determinado tema. O que mais? Os textos, eles são escritos em primeira ou em terceira pessoa. Então, o jornalista aí tem um pouco mais de liberdade na hora de escrever o texto. Ele pode imprimir no texto a sua opinião, a sua concordância ou discordância sobre o tema, ou pode também escolher escrever em terceira pessoa, que não significa que ele vai ser completamente impassível diante do texto, ou seja, que não vai ter nada dele diante do texto. É apenas um recurso de escrita que ele pode escolher fazer ou não. Tá certo? O uso da argumentação e da persuasão vai ser um ponto muito importante no artigo de opinião, já que eu pretendo fazer com que o meu leitor entenda, aceite e concorde comigo, né? Ou discorde de alguém, de uma outra pessoa. Então, eu preciso trazer essa pessoa para o meu ponto de vista e persuadi-la, né?
convencê-la de que eu estou correta diante de outro. Geralmente são assinados pelo autor, então a gente consegue facilmente reconhecer a autoria dos artigos de opiniões, e as produções veiculadas nos meios de comunicação, como eu já tinha falado para vocês, nos jornais, nas revistas, nas rádios, na TV, tá certo? O artigo de opinião, ele possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Lembra que eu falei que ele pode ser em primeira ou em terceira pessoa? E isso vai determinar o tom. Então, se o texto está em primeira pessoa, muito provavelmente ele vai ter um caráter mais subjetivo ali. Ele vai falar muito mais do eu, do ponto de vista da pessoa que escreve. Se o meu texto está em terceira pessoa, ele muito provavelmente vai ter uma abordagem mais clara e objetiva e mais impessoal. Então, essa é a distinção básica entre o uso da primeira e da terceira pessoa, entre uma linguagem objetiva ou subjetiva. Eles abordam temas da atualidade, assim como a reportagem e a notícia também. Então, eles têm aí esse ponto em comum. Possuem títulos polêmicos e provocativos, né? Coisas que chamem a atenção, talvez ainda mais polêmicos do que a notícia e a reportagem. E contém verbos no presente e no imperativo. Então, ele relata aí uma coisa que está acontecendo, um tema que é relevante hoje, e costuma ter também verbos no imperativo, né? Para que você reflita, observe como esse ponto é importante. Então, os verbos no imperativo vão aparecer de forma muito mais marcadas no texto de artigo de opinião. E quais as partes de um artigo de opinião, Vivi? Vamos lá, vamos ver as partes. A primeira a gente começa pela introdução, que é uma exposição inicial, certo? A apresentação do tema que será discorrido durante o artigo. Então, na introdução eu apresento qual é o meu tema e tento contextualizá-lo ali, se for necessário, faço um recortezinho histórico, sei lá, eu quero falar sobre a fome, então eu venho falando sobre em como as pessoas... o alimento foi importante desde o começo da humanidade, como ele vem se modificando, como a industrialização pode ter influenciado no consumo de alimentos industrializados, como agora nós temos uma crescente onda de consumo de alimentos orgânicos, por exemplo. Então, eu introduzo o assunto, eu digo, o assunto é esse e a minha linha de raciocínio vai ser essa, mas a argumentação ela vem depois no desenvolvimento. Que é o segundo passo. Depois da introdução, você começa o seu desenvolvimento, que é o parágrafo posterior, tá certo? Que é a interpretação dos fatos. É onde eu vou dar, além do contexto, eu vou dizer qual é o meu ponto de vista, o que é que eu entendo de toda aquela situação. Então, é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Então, eu vou dar a minha argumentação de por que a fome é um fator predominante para que evitar a fome. É um fator predominante para que haja qualidade de vida, para que as pessoas consigam ser mais saudáveis, para que elas consigam viver por mais tempo e assim aumentar a quantidade de anos em que as pessoas vivem, etc. Então, é nesse ponto, na argumentação, em que eu vou deixar claro o meu ponto de vista, trazendo também repertórios outros, falas de terceiros, falas de especialistas, para embasar a minha argumentação, tá certo? Por último, a gente tem a conclusão, que é a opinião de fato. Finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Então, agora eu preciso dizer, olha, eu estou aqui, eu sou um ser social, eu tenho ideias, eu sou autônomo, então eu consigo também produzir conteúdo para tentar resolver esse problema. Então, juntos aqui, vamos pensar em soluções para tudo isso que está acontecendo sobre esse tema específico, que é o tema que é inserido desde a introdução. Então, é aqui também em que o autor do texto pode falar se concorda ou se discorda de algum tema específico, tá certo? De algum posicionamento. Então, é aqui que as ideias se encerram e ele pode ser objetivo e dizer, sim, eu concordo com isso, não, eu discordo disso, tá certo? E como produzir um artigo de opinião? Qual é o passo a passo aí para produzir esse tipo de texto? Primeiro, eu preciso escolher um tema que seja relevante para mim, de preferência para o mundo também, né? Então, grandes temas da humanidade, você pode falar sobre qualquer coisa, sobre a morte, sobre guerra, sobre saúde, sobre fome, sobre questões políticas. Então, qualquer coisa que lhe apeteça, como jornalista, investigar,
você pode escolher para escrever sobre um artigo de opinião, ou um acontecimento do seu país, que você está vendo ali que tem grande repercussão, e você pode contribuir com ideias para solucionar, ou até mesmo só questionar, trazer olhos, né? Fazer com que as pessoas observem o tema específico. Então, qualquer coisa que vocês queiram. Eu preciso escolher um título de preferência que atraia o meu leitor, né? Como a gente já viu aqui diversas vezes. Definir os argumentos utilizados, esse talvez seja o ponto mais importante. Não adianta eu estar ali falando sobre um tema muito importante com argumentos rasos. Então, eu preciso realmente pesquisar sobre o assunto para dizer por que eu concordo ou discordo de tal decisão. Sei lá, caiu um presidente em outro país, do outro lado do mundo. Então, será que essa queda ela é justificada porque ele caiu? Eu concordo ou eu discordo do seu modelo político-econômico, da sua postura, de como a organização social se dava no seu governo. Então, para isso, eu preciso de embasamento, preciso da pesquisa. E a pesquisa é que vai nortear aí o meu texto na hora de produzir, tá certo? Selecionar informações. Dentro dessa pesquisa que eu fiz, eu vou ter uma série de conhecimentos diversos. E nem todos esses conhecimentos podem ser positivos para a minha pesquisa. Afinal, eu preciso ali selecionar as informações que vão ser importantes. Então, se saber que esse líder político que caiu lá do outro lado do mundo era órfão, será que isso é relevante para a minha pesquisa? Talvez não seja, né? Apenas a título de curiosidade. Então, eu preciso aí selecionar as informações que vão compor o meu texto. E, por último, escrever o texto, né? Criar coragem, sentar na cadeira e produzir o texto. Ler, reler, corrigir os erros ortográficos, ver o que é que precisa ser alterado, se atentar para a questão de coesão e coerência e produzir o texto, tá certo? Sobre os argumentos, né? Que eu já tinha começado a falar. Inicialmente, eu vi 4 tipos de argumentos com vocês em aulas passadas, que foi o argumento de consenso, que é quando a maioria chega a um acordo do que é certo fazer e do que é errado. Então, é quando muita gente concorda sobre um assunto. O argumento de autoridade, que é quando a gente tem um especialista falando sobre um tema específico. Então, é alguém que estudou, que se formou e que tem propriedade para falar sobre esse assunto. Tá certo? O argumento de experiência, que é dado pela observação, que é dado pela coleta de dados. Então, se eu faço um determinado experimento várias vezes, repetidamente, e esse experimento me dá sempre o resultado, eu tenho ali a observância, né? A observação do fenômeno. Então, eu consigo dizer, pelo argumento de experiência, que aquilo possivelmente vai acontecer de novo. E o último argumento que a gente já viu previamente foi o argumento de lógica, né? Então, é o penso, logo existo. Se eu sou humano, eu preciso comer. Isso é um argumento lógico, né? Se eu sou um ser vivo, eu preciso me alimentar, produzir energia. Então, é quando a lógica do que eu estou dizendo, a minha argumentação, me leva a um caminho óbvio, me leva a um caminho lógico das coisas, tá certo? Então, vamos conhecer agora outros tipos de argumentação. A argumentação por comparação. Comparar 2 fatos ou produções a fim de que juntos um possa exemplificar o outro didaticamente. Então, é quando eu uso um exemplo para falar de uma coisa, um exemplo que pode ser da cultura pop, do nosso dia a dia, coisas que a gente consome mais facilmente para falar de um tema que é maior, de um tema universal, vamos supor assim. Então, por exemplo, eu trouxe a personagem Moana, do filme da Disney, para falar sobre a importância da preservação das comunidades isoladas e das suas culturas, por exemplo. Então, eu estou trazendo uma personagem de filme, uma pessoa fictícia e que não existe, mas eu posso exemplificar, porque eu assisti o filme, eu tenho esse repertório, para poder falar de questões maiores, como a preservação dos indígenas, por exemplo, né? A preservação de comunidades afastadas dos meios urbanos, né? A gente teve aí na aula passada a professora Dini falando sobre a importância da preservação desses povos, né? Então, a gente consegue fazer, por comparação, essa argumentação entre o que é pop, o que é do dia a dia e o que é uma questão social, cultural, uma questão política também. O argumento por enumeração.
tá certo? Além do argumento por comparação, a gente pode, no argumento de enumeração, fazer uma lista, listar argumentos sobre o tema para defesa do seu ponto de vista. Por exemplo, se o tema é fome, como eu estava falando, você pode enumerar os motivos que geraram a escassez de recursos financeiros, por exemplo, de desemprego até as desigualdades sociais. Então, preciso parar para pensar, poxa, por que eu tenho aí esse contingente de pessoas no meu país passando fome? Será que é o desemprego? Será que são as políticas públicas? Será que eles foram sujeitos a determinadas situações de moradia? Não tiveram recursos, não tiveram condições de estudar? Então, tudo isso eu posso enumerar essa quantidade de argumentos, todos esses argumentos, para construir uma base sólida para o meu texto. O que mais? O argumento de exemplificação, que é dar exemplo daquilo que você está defendendo. Se você fala sobre conflitos políticos, por exemplo, eu estou fazendo aí uma comparação entre um conflito político que está acontecendo agora e eu posso ir lá na história, recuperar um outro confronto político que tem aí semelhanças e diferenças, apontá-las e aí fazer essa exemplificação, né? Mostrar através do exemplo. Você pode referenciar algum momento histórico de conflito entre dois países com a Guerra Fria, por exemplo, né? Então, você pode aí recorrer à história, ou você pode recorrer a outros fatores. Você pode recorrer à arte, você pode recorrer à cultura, você pode recorrer a argumentos de lógica, para também argumentos científicos, é sempre bom também, para na hora de fazer essa exemplificação. E aí o argumento fica completamente claro e objetivo, né? Afinal, pelo exemplo, didaticamente, a gente entende melhor tudo. Eu trouxe aqui um exemplozinho de um texto de artigo de opinião, que é da nossa querida professora, né, da Camille Borba. Ela escreveu esse textinho aqui sobre a autora Octavia Butler, e aí ela dá a sua opinião em terceira pessoa sobre como Butler trabalha as obras dela, os livros dela. Então, a gente vai ler agora esse trechinho, tá certo? Ela, a Butler, foi atraída pela liberdade proporcionada pelo gênero ficção científica e nele produziu a maior parte de sua obra, com exceção de Kindred, que é um dos livros da Octavia Butler, que, embora use a viagem no tempo como motivador da narrativa, está mais próximo do gênero fantástico. Butler usou o expediente da literatura para brincar com as possibilidades de mundos e existências, e assim propor discussões sobre racismo, feminismo, relações de poder. Então aqui, a Camille, a nossa professora, ela faz essa ponte entre o que a autora usou, que é um livro de fantasia, então é um universo criado, para construir todo esse repertório de crítica social. Então ela vai falar sobre racismo, sobre feminismo, sobre relações de poder, que são questões políticos sociais do nosso dia a dia. Então ela utiliza a fantasia como um recurso para discutir assuntos sérios, assuntos que impactam o nosso dia a dia, a nossa vida. Então aqui a gente tem um exemplo de artigo de opinião, em que ela dá a opinião dela ali em terceira pessoa, de forma objetiva e clara, sobre a produção dessa autora literária, tá certo? Vocês podem consumir esse artigo, ele está disponível nas plataformas online da revista Super Interessante e vocês podem lá ler também, tá certo? Outro recurso importante é a paráfrase. A paráfrase é a interpretação de algum texto com base naquilo que você achou mais importante, ou seja, eu digo com outras palavras aquilo que o meu texto está dizendo. Então, quando eu vou ler uma notícia, uma reportagem, um artigo de opinião, eu posso parafrasear na hora de tentar reproduzir aquilo que eu estou lendo. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício de paráfrase. Eu tenho aqui uma reportagem em que é um lugar que foi criado, é um lugar de fantasia, criado para que idosos com problemas mentais, já em fase de repouso, pudessem ter a sua própria cidade sem os riscos da violência, sem os riscos que uma cidade urbana traria. Então, eles criaram essa cidade de faz de conta para que esses idosos pudessem conviver e fazer suas atividades normais do que fariam se estivessem em uma cidade de verdade. Então, o título da cidade é A Cidade de Faz de Conta. Vamos pensar nesse título, como é que a gente poderia parafrasear essa matéria. Então, no meu exercício, eu fiz assim, que a cidade de faz de conta seria uma cidade de mentirinha, uma cidade fabricada, porque ela é feita apenas para que essas pessoas utilizem essa cidade, ela não existe para o todo social, mas ainda assim é
ela existe para aquelas pessoas. Então, ela é uma cidade fabricada, ela é uma cidade produzida. E aí eu substituo a ideia de faz de conta por uma cidade de mentirinha, por uma cidade fabricada. E essas duas expressões, essas duas formas de paráfrase, elas mantêm a ideia inicial do título da reportagem, que é uma cidade de faz de conta. Que, em sentido figurado, significa que uma cidade que não existe, uma cidade que não é real. Então, a paráfrase ele faz esse movimento. Por exemplo, o subtítulo da reportagem, que diz assim: ela tem supermercado, restaurante, teatro, cinema, praças agradáveis. Uma típica vila holandesa, mas nada disso é o que parece. Como é que eu posso dizer, com outras palavras, aquilo que o meu subtítulo está dizendo? Então, eu escolhi dizer assim: ela tem todos os estabelecimentos de uma cidade normal, mas é tudo de fantasia. Ou seja, nada daquilo ali existe de verdade dentro do corpo social que envolve todas as pessoas da cidade holandesa. Ela existe dentro da Holanda como um recurso diferenciado, uma cidade fabricada. Então, todos esses estabelecimentos existem para que os idosos utilizem, mas eles não fazem parte da estrutura política e econômica do país de verdade. Tá certo? Entendido o conceito de paráfrase? Agora é a vez de vocês. Eu quero que vocês aí de casa tentem produzir uma paráfrase para esse título. O título da reportagem é A Cidade de Faz de Conta. Então, vocês aí de casa agora vão escrever esse textinho, esse título, A Cidade de Faz de Conta, e tentar criar aí a versão de vocês, como é que vocês se referenciariam a essa cidade, do jeitinho de vocês, tá certo? Então, é isso, gente. A minha aula acaba por aqui. Foi um prazer vir aqui falar com vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. E na próxima aula, a professora Adriana continua o gênero notícia e reportagem com vocês, tá certo? Um cheiro e até mais.